Olá, você está no canal Vara História. Hoje, em parceria com o Projeto República, iremos entrevistar Lúcia Maria Pascoal Guimarães, na série Diálogos com os Historiadores. Lúcia é sócia titular do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e professora titular de Teoria da História e Historiografia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Já publicou diversos livros e artigos sobre a historiografia brasileira e sobre as relações culturais luso-brasileiras. Muito obrigada por nos receber. É um prazer conversar com a senhora. Obrigada a você, o prazer é todo meu. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, fundado em 1838, tomou para si o encargo de construir a história e a geografia da pátria recém-fundada. Seus fundadores eram majoritariamente homens públicos com interesses e atividades políticas diversas. Qual seria uma possível relação entre a historiografia produzida pelos membros do Instituto no século XIX e os conflitos políticos envolvidos na construção do Império? Bom, você disse muito bem que o Instituto foi fundado em 1838 e entre os fundadores, acho que isso é um dado muito importante, mais da metade eram homens públicos notórios, homens da geração da independência. E nós, no século XIX, temos uma característica muito interessante. O nosso político, diferente de hoje, era também uma figura intelectual. Normalmente, esses políticos são escritores, ora são poetas, e eles são homens multifacetados. Bom, mas que tipo de história eles iriam construir? Em primeiro lugar, uma história que pudesse auxiliar no projeto de construção do Estado. Ora, se construir aqui um Estado monárquico, é evidente que esses indivíduos que vinham da geração da independência não iriam contra esse projeto. Sim. Então, todo mundo ali era monarquista. Eles já haviam construído aquilo. Além disso, havia uma relação muito grande entre alguns dos sócios e o próprio imperador. Por exemplo, o Marquês de Sapucaí, Araújo Viana, era professor do imperador, que era um menino. Então havia uma relação muito grande entre esses homens, a coroa e o próprio imperador. Ora, que tipo de história eles iriam construir? Uma história que fosse única, não era uma história das províncias, era uma história voltada para a centralização e voltada também para preservar a unidade nacional. Isso estava muito claro, inclusive nos discursos dos fundadores, nos seus pareceres, nas suas manifestações de um modo geral. Nesse caso, a gente tem uma situação muito interessante. Durante um determinado tempo, não se tocava no passado recente. Por quê? Porque tocar no passado recente era tocar em assuntos controversos, que mexiam, inclusive, com pessoas que estavam ali dentro. Então, o que se fez? Se tratou, sobretudo, da colônia, do passado remoto do Império, que eu chamo assim. Nesse sentido, essas rebeliões, essas manifestações, inclusive as ideias republicanas, eram vistas pelos sócios do Instituto como arrobos de uma nação jovem e que precisava se consolidar, mas sempre no caminho do Império. Essa era a forma de governo que eles imaginavam. Para nós, hoje, fica até difícil pensar como é que eles entendiam esse tipo de relação, a importância desse sistema. Mas a gente pensar como um todo, na metade do século XIX, sobretudo na Europa, a maioria dos países tinha a forma de governo monárquico. Então aqui não era estranho isso. Para o sujeito daquela época, que tinha uma boa formação cultural, uma boa formação intelectual, pelo contrário, ele estava par e passo com o que se fazia nas chamadas nações mais civilizadas. Então, as rebeliões foram simplesmente esquecidas. Tratava-se daquilo que vinha do passado.
até as rebeliões do passado podiam até ajudar nessa formação, de mostrar como é o país, como é que se junta. Vanhagen, por exemplo, considera que na luta contra os holandeses é a primeira manifestação da nacionalidade, porque juntou Felipe Camarão, o índio Poti e André Vidal de Negreiros. Então você tem essa construção que durante o século XIX vigorou, porque depois que a geração dos fundadores desaparece, os seus continuadores preservam essa memória. Acho que o melhor exemplo dessa ideia de continuidade, dessa ideia de unidade, dessa ideia de consolidação, está na História Geral do Brasil de Vanhagen. Ok. Como a senhora avalia a posição do IHGB na historiografia brasileira do século XXI? O IHGB no século XXI tem características diferentes. Ele não é mais um órgão patrocinado pelo imperador, nem pela República, né? Porque desde a sua fundação, isso é uma coisa muito importante, o IHGB, apesar de receber o mecenato do imperador, ele era um órgão da sociedade civil. Ele sempre foi uma instituição particular, ele não era uma instituição pública e assim ele continuou. No século XXI, ele tem outras características. Ele hoje em dia é mais um local de reconhecimento da obra dos historiadores, porém também é um lugar que atualmente de grande efervescência acadêmica. Os seus sócios hoje, majoritariamente, não são mais políticos, naturalmente, e combina. É muito interessante essa combinação, porque a gente tem, no Brasil, historiadores que não são formados pela universidade e que também são reconhecidos. A gente tem uma linhagem de historiadores diplomata que começam com Vanhagen e hoje em dia tem grandes representantes ainda, como é o caso de Alberto da Costa e Silva, como é o caso de Evaldo Cabral de Mello, e alguns jovens diplomatas que ingressaram lá há pouco tempo. Temos muita gente oriunda da universidade, mas nós temos também pessoas que vêm de outros campos, mas que também fazem história. Então, tornou-se uma instituição plural. Ela recebe todas essas influências e tem uma programação acadêmica bastante intensa, juntando todo esse pessoal. Nós tivemos há pouco tempo, aliás, foi no final do ano passado, um seminário sobre o Reino Unido, que vai sair agora um número suplementar da revista com todas as contribuições. Vieram advogados para falar da questão do direito, o que seria o Reino Unido, se aquilo era emancipação, se não era emancipação. Vieram os embaixadores discutir como é que é esse Reino Unido e todo aquele contexto internacional do Congresso de Viena. Os historiadores de ofício estavam ali também. Então, essa pluralidade, eu acho que enriqueceu o Instituto. Ao mesmo tempo, deu a ele autonomia, ele poder juntar todo esse grupo sem uma vinculação política ou sem uma ligação direta com o governo. Sim. Muito obrigada. Vocês continuem assistindo o canal Var História.